E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica. Aqui nós procuramos entender o movimento do gráfico. Aqui nós procuramos entender a lógica da movimentação do preço. Sabe aquela história que você aperta o botão para subir, o preço desce, você aperta o botão para descer, o preço sobe e você não entende por quê? É justamente isso que a análise gráfica faz. A gente consegue entender a movimentação do gráfico, a gente consegue fazer uma leitura do gráfico, a gente consegue como escolher o melhor gráfico para operar. E escolhendo o gráfico correto para operar, você, por essa simples observação, você já começa com um passo à frente na sua análise. Então, muitas vezes, o pessoal do YouTube manda foto para mim de operações, né, lá no Instagram. Falar em Instagram, ó, já deixo aqui minha propaganda do Instagram. Você pode ir lá tirar uma dúvida, ó. Cadu Rinaldi está aqui. Aqui já tem o link do treinamento, caso você queira saber sobre o treinamento. Aproveite, ó, 60% de desconto. Você pode tanto no treinamento aqui ver sobre o treinamento, os alunos, tirar as dúvidas, como ir lá no canal do Telegram e fazer o download deste book inteiramente grátis sobre os 16 padrões que você tem que saber. Você tem que entrar lá no canal do Telegram, que está aí no banner do canal, e fazer o seu download, tá bom? Tanto em informação do canal como uma mensagem fixada. Bom, mas vamos voltar lá. Então, quando começa as minhas operações? Minhas operações começam em escolher o melhor gráfico para operar. Aí você me pergunta, Cadu, como fazer essa leitura do gráfico? Como ler o gráfico? É aí que está o X da questão. Qual o melhor gráfico para operar? Como eu vou escolher esse melhor gráfico? Como eu vou fazer a leitura de gráfico? Como eu vou ler o gráfico? Esse é o melhor gráfico para operar? Muitos perguntam, né? Então, quando você começa escolhendo o gráfico correto, você começa a compreender a movimentação do gráfico. Então, chego aqui, começo a fazer uma leitura do gráfico. É um bom gráfico para operar? Dá uma olhada. Primeiro eu vejo movimentações com... essa cor você não vai enxergar. Com muito pavio, deixa doji na região, está subindo, não forma topos nem fundos, está ligeiramente, parece uma média móvel, né, o gráfico. Se você for ver, ele está funcionando, parece uma média móvel. É um bom gráfico para operar? Não, não é. Por que não é? Pela perspectiva da análise gráfica, que você precisa de pontos de inflexões, ou seja, você precisa de pontos de briga para conseguir corrigir esse preço na variação cambial ou dar continuidade após essa região. Então, existe a necessidade do gráfico estar trabalhando, formando essas regiões. Né? Se você voltar aqui no gráfico, ó, aqui, por exemplo, ó, ele estava num momento interessante, ó. Fundo, topo, topo, fundo, topo, fundo, onde você consegue uma compreensão mais lógica do que o gráfico está fazendo. Agora, aqui, ó, não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um outro gráfico e aí eu vou ler o gráfico. Eu vou fazer uma leitura do gráfico. Ó, chego aqui, estou vendo como que o gráfico está fazendo, vejo tendências, vejo regiões. Eu posso aproximar o gráfico aqui, ó, e já vejo duas coisas aqui. Uma, ele está fazendo muita sombra, ó. O máximo está sendo aqui. Vou até mudar a cor. Depois, ele está fazendo corpo aqui também, fechando em corpo aqui, ó. Então, nesse fundo aqui, eu já vejo uma região bem definida. Não está bem definida. Mas eu vejo um gráfico que tem fundo, eu vejo um gráfico que tem topo, eu vejo um gráfico com fundo, eu vejo um gráfico com topo. Então, eu já consigo ter uma perspectiva de movimentação gráfica. Você entendeu o que é olhar um gráfico e ver se o gráfico é bom ou não? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo entender isso, Cadu. Esse gráfico ainda não é um dos melhores, porque, ó, pavio, toda a região com pavio. Porém, não são todos os candles que estão com pavio, tá vendo? Ó,
Existem candles saudáveis na região, nas regiões. Então, se existem esses candles saudáveis, a gente tem que ficar de olho apenas o quê? Nos extremos das regiões. Então, nós temos que fazer essa leitura de gráfico saudável. Como aqui, ó, né? Aqui eu vejo um outro ponto aqui que eu posso tomar uma atitude. Assim como aqui eu vejo um outro ponto que eu posso tomar uma atitude juntamente com o extremo desse pavio. Está conseguindo compreender mais ou menos o que é um gráfico bom ou o que é um gráfico ruim? Então, só que aqui ele não está me dando oportunidade nenhuma. Então vamos para outro gráfico. Ó, GBP/USD. Olha o que aconteceu com esse gráfico aqui. É aquele gráfico primeiro que nós estamos vendo. Sem perspectiva, né? Vamos deixar de lado. Euro/GBP, ó. Qual é a perspectiva desse gráfico? Ele já me mostra um desejo de fazer um rompimento nesse fundo aqui. Como que você sabe, Cadu? Pelo contexto do gráfico. Ele já me mostra que existe uma possibilidade de ele romper essa região aqui, por aquilo que ele está me mostrando aqui na grafia do gráfico. Então, a leitura do gráfico, ou como ler o gráfico, você tem que conseguir fazer todo esse entendimento do gráfico. Será que eu posso entrar numa correção aqui? Será que eu tenho que esperar ele mais abaixo? Será que realmente esse gráfico dá uma oportunidade de correção? Será que ele vai romper naquela região? Então, toda essa leitura do gráfico está ligado a se ele é um bom gráfico para operar ou não. É isso que você tem que entender. Esse é o melhor gráfico para operar? Você chegou à conclusão? Escolhendo o gráfico correto para suas operações, você está escolhendo o gráfico correto para suas operações? É a indagação que eu faço para você. Porque você tem que aprender a leitura de gráfico, como escolher o melhor gráfico, como ler o gráfico, o melhor gráfico para operar, qual é o melhor gráfico para operar naquele momento. Ó. Ele não deu perspectiva nenhuma de entrada para mim e está fazendo um movimento aqui, ó, gigante. Está buscando uma região aqui, ó, acima, onde teve empecilho aqui, ó, para passar nessa região, Eu posso entrar numa correção com ele aqui? Posso, porque ó, foram regiões que ele teve problemas para ultrapassar. Olha aqui, vou até marcar com uma outra cor aqui, ó. Tá vendo? Ó? Marquei de amarelo. Ah, Cadu, mas o gráfico está com muita força, ele está numa região que ele pode ir lá em cima buscar. Pode, ele pode, mas aqui é uma região que ele teve dificuldade para passar. Ó. Por isso eu posso criar essa perspectiva de uma correção. Você entendeu como é importante a gente ler o gráfico? Você vê quanto tempo eu estou aqui, ó, olhando o gráfico, falando para vocês da movimentação, da leitura que eu tenho que fazer. Ó, ele chegou naquela região aqui que ele teve problema para subir, teve problema para descer, teve problema para subir. Aí ele chegou com uma força gigantesca aqui. Ele pode corrigir? Pode corrigir. Fiz a minha entrada, vou aguardar a possibilidade da correção. Tá lá. Né? Perfeito. Ah, Cadu, deu um sustinho. Gente, análise gráfica, quando ela é bem feita, você sabe o que pode acontecer. Olha aqui que perfeição, a entrada. Perfeita a leitura. Isso é fazer uma leitura de gráfico. Você sabendo que se aquela região ali, dentro daquele contexto gráfico, você trabalhando todo o entendimento das tendências, você consegue um entendimento de que aquela região ali existe o menor risco da operação, então você vai apertar o botão. Conseguiu compreender? Euro/GBP, saímos dele agora. Vamos para o GBP/USD. Olha agora o gráfico movimentando. É aquele gráfico, né? Ó. Ele fez toda aquela movimentação de alta. Agora ele vem derretendo e já começa a encontrar uma região aqui atrás. Ó. Já começa a encontrar essa região aqui atrás. Uma região que não é definida nem por corpo, nem por sombra. Tanto faz como tanto fez nas correções. Então o que eu faço? Procuro outro gráfico. Esses dias teve um rapaz aqui do YouTube que perguntou assim: trocar sempre de gráfico aumenta a minha assertividade?
A questão não é que você trocar de gráfico vai aumentar a sua assertividade. A questão é você entender a movimentação do gráfico, como ele está trabalhando, e procurar bons gráficos para operar. Por exemplo, agora, eu não sei se é porque foi a virada, né, do horário aqui, mas os gráficos estão todos parecidos, bem parecidos. Então, né, ó, já vi uma região aqui que eu posso fazer a minha operação, ó. Vou até deixar uma linha aqui. Já vi a região aqui onde eu posso fazer uma operação. Vi a máxima dessa movimentação aqui, que ele veio, ó, naquela região. Então, aqui eu já tenho uma perspectiva se eu posso fazer uma compra ou não. Agora, é claro, dentro de uma observação de contexto gráfico e entendendo o que o gráfico pode fazer, eu sei já que existe uma correlação de rompimentos em regiões ou falsos rompimentos em regiões. Tudo depende do contexto do gráfico. Tudo depende da movimentação do gráfico. Como aqui, Cadu, existe uma perspectiva para fazer uma compra nessa região, que é uma região de suporte? A perspectiva existe, mas eu preciso deixar o preço trabalhar para eu entender se na hora que o preço estiver ali naquela região trabalhando, vai ser uma boa aplicação eu fazer uma compra naquela região ou não. Compreendeu? Então eu tenho que deixar o preço trabalhar. Eu tenho que deixar o gráfico desenvolver. Eu tenho que deixar o gráfico me mostrar o que ele está fazendo. E aí eu vou fazendo o quê? Vou fazendo essa leitura do gráfico. Eu vou interpretando melhor o gráfico para operar. Aí, nisso, eu já aprendi como ler o gráfico. Eu já consegui entender se esse é o melhor gráfico para operar. Como eu estou escolhendo o gráfico correto, eu já paro naquele gráfico que, dentro de uma perspectiva da análise gráfica, ele é o melhor para operar. Olha o que aconteceu, ó. Ele rompeu aquela região. Será que ele rompeu mesmo ou ele só fez um falso rompimento? Ou a falha da movimentação, ó. E veio aqui, ó, nessa região. E agora? Você fica naquela perspectiva, né? O que será que ele pode fazer? A perspectiva minha é que ele venha buscar este fundo aqui, ó. Tá vendo, ó? A minha perspectiva é que ele venha buscar esse fundo aqui. Por quê? Porque ele está com força para isso, ó. Vou entrar na busca do fundo. E olha como que o gráfico está desenvolvendo o seu movimento, ó. Ele já está fazendo o quê? Uma estruturação de queda. Então ele vai vir buscar este fundo aqui. Compreendeu? Então quando você começa a fazer essa leitura do gráfico correta, você vai conseguindo compreender essas movimentações e vai conseguindo entender. Mas existe todo um contexto, tá? Existe todo um contexto gráfico. Existe um porquê que ele está aqui em cima, um porquê do rompimento. Eu sei o porquê ele rompeu. Eu sei o porquê que ele está fazendo esse mergulho aqui. Eu sei porquê ele está fazendo essa movimentação. Porque existe uma lógica por trás disso tudo. Tudo que você viu aqui, o tempo que eu estou levando para fazer essa operação, existe toda uma lógica por trás disso que tem a ver com a leitura do gráfico. Tem a ver com você saber ler o gráfico. Os alunos aprendem muito bem isso e voam em qualquer mercado. Os alunos que eu digo, aqueles que estão no treinamento, ó. Quando eu olho aqui, ó, olha só, são tantos. Por isso que eu falo para você, me segue lá no Instagram para você ver. Olha aqui, ó. Professor Análise Gráfica Vida, treinamento Hunter Vida. 3 dias de estudo, ó. Esse aqui é o Henrique, ó. 500 pontos no mini índice. Aí você fala, nossa, Cadu, mas dá para fazer trade em outros mercados? Qualquer mercado, meu filho, minha filha. Olha aqui, ó. Aí, professor, 5 dias de B3, 5 dias com em 4 minutos, fiz isso aí, ó. Com 5 contratos, multiplicar por 530, cada contrato vale 20 centavos no mini índice. Aí, pronto, isso aqui é o Eliel. Ele começou com opções, agora já está no índice também. Voando, ó. Voando. Entradinha 530 pontos. O Henrique, 500 pontos. Gente, análise gráfica é vida. Ó, meta de madrugada batida. Agora só amanhã ou anoitecer. Dá uma olhada, ó. Ó as entradas do aluno, ó. R$ 86,00, R$ 258,00, trezentinho aqui na madrugada. Tá bom, né? Para quem precisa trabalhar, né? Ó,
Bom dia, professor. Passando mais uma vez para te agradecer. Parece até chato fazer isso todos os dias, mas é o que o meu coração pede para que eu faça. Você é um homem abençoado, que Deus continue iluminando você e sua família sempre. Só você mesmo para colocar um conteúdo desse por um preço simbólico. Dá uma olhada. Ó. Tem gente que entende, né? Tem gente que tem gratidão. Um aluno como esse aqui, ó, a gratidão, ele entende que o valor do treinamento é apenas uma simbologia para pagar as custas lá da plataforma. Porque ninguém entrega essa experiência de ensino por um baixo preço como eu entrego. Isso não existe, tá? É que eu não gosto de falar isso aí porque vão falar, você está falando. Não, ó, quem está falando é o aluno, não sou eu. Ó, você passa, vale ouro, é de graça. 4-0 em 7 minutos, tá aí, ó. Isso aí se deve ao grande homem Cadu. Obrigado, viu? Deus é bom, como eu sempre falo para você. Ó, vamos ver aqui, ó. Ah, de novo, é que é tanto testemunho, eu procuro não trazer muita coisa aqui, porque o pessoal fala assim, que chato você ficar trazendo aí. Gente, eu trago isso aqui para incentivar você que a diferença dele para você é que ele está estudando. A diferença minha para você é que eu estudo, já estudei, eu estudo com os gráficos hoje em dia. A gente está em constante entendimento do gráfico. Olha que entrada linda, né? Ó. O aluno, ó, subiu, esperou o gráfico fazer o desenho, desceu com ele mergulhado. Ó, que entrada perfeita, perfeita. Quando eu falo, espera o gráfico mostrar. Ó, bom dia, grande homem. Gratidão é a palavra recobrando a consciência. 4-1 hoje, o Senhor, além de dar a vara da isca e diz onde está o peixe, Deus ilumine. Exatamente, ó. Isso aqui é muito interessante. Aqui ele falou assim, ó, eu dou a vara, a isca e falo onde está o peixe. Beleza. Só que aí você chega aqui, o peixe tem que ser pescado aqui no gráfico, não é? Como é que está a maré? Como é que está o mar? Aí é que vem a interpretação do gráfico. Gostei do que o aluno escreveu. Aí é que está a interpretação. Como é que está o mar? Olha que interessante a aula do aluno que ele falou. Aqui tem a ver com a leitura do gráfico. Ó, como é que está o mar? Ó? O mar está assim? Está calmo? Ou o mar está assim, ó, fazendo ondas gigantes, ondas pequenas, ondas gigantes? Como é que o mar está revolto? O mar, ele está fazendo ondas marolas na sua média? Ou ele está fazendo ondas acima do normal? Você já parou para pensar que tudo tem a ver com a criação de Deus? Tá? O gráfico em si, o ciclo do dinheiro, nada mais é que aquilo que Deus nos deixa. Tem a ver com os números áureos de Deus. Por isso que, por exemplo, você vê que as tendências têm a ver com a batida do coração. O coração ele não bate assim, né? Não sei se você consegue ouvir, ó. O coração bate assim. De repente o coração dá aquela acelerada, né? Uma atividade física, alguma coisa assim. Depois ele vai parando, ele vai parando, ele vai parando. E volta ao normal. Isso é como os movimentos de expansão e retração do gráfico. Gente, analisa. Deus deixou tudo isso aí pra gente interpretar. Cabe a você interpretar. O coração vai fazendo assim, ó, né? Aí ele faz isso, aí ele faz isso, aí ele volta ao normal. Os gráficos é a mesma coisa, ele faz ondas gigantes, depois ele faz ondas pequenas, depois ele faz ondas gigantes, depois ele faz ondas pequenas. Veja as montanhas, os montes, ó, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu moro numa região aqui que tem mar, tem rio, tem montes, tem serra. Eu olho as serras, eu começo a traçar as minhas marcações de canais com os olhos. Ele corrige exatamente 50% dos montes. Eu olho o mar, eu vejo o mar, as ondas grandes, as ondas médias, as ondas pequenas. Eu vejo as correções delas funcionando. É a mesma coisa com o gráfico, gente. Por isso a gente tem que saber ler, tem que saber interpretar o gráfico, tem que saber escolher o gráfico. Como disse o aluno ali, ó. Eu ensino todas as tralhas para você pescar. Mas se você não chegar aqui no mar, não entender como o mar está funcionando, se o mar está funcionando calmo assim, ó, você sabe qual é o procedimento que você tem que fazer. Mas se o mar ele está agitado, ele está fazendo movimentações assim, ó, você sabe o que você tem que fazer.
Você tem que saber interpretar o terreno que você está pescando. O terreno que eu digo, né, a região. Está pescando, por exemplo, se eu chego aqui, vou fazer uma pescaria em alto mar. Exatamente esse de ontem para hoje tem um ciclone em alto mar aqui girando na região. Como é que eu vou para o alto mar fazer pescaria se a Defesa Civil, a Marinha já emitiu alerta com ondas de 4, 6 metros de altura? O que eu vou fazer em alto mar à noite pescar? Responde para mim. Eu tenho, você tem o barco, você tem a traia de pesca, você tem tudo, você sabe pescar. Mas o mar tá bom para peixe? Não, né? O mar não tá bom para peixe. Então você tem que ter consciência de quando você abre o gráfico, você olhar o gráfico e falar assim: olha, esse gráfico aqui é um bom gráfico para operar. Esse aqui é o melhor gráfico para operar. Se você não acha o gráfico, você vai lá, vai abrir outro gráfico, vai abrir esse gráfico aqui e vai falar assim: qual é o melhor gráfico para operar? É esse aqui, é o GBP-JPY? Ou será que é o Audi JPY que eu acabei de operar agora? Você tem que fazer uma leitura, você tem que escolher o melhor gráfico, você tem que entender como ler o gráfico, como fazer a leitura de gráfico. Você tem que entender se esse é o melhor gráfico para operar ou não. Então, quando você começa a sua análise escolhendo o melhor gráfico para operar, você já começa num caminho da lógica. O caminho da lógica da análise gráfica, que é entender a movimentação dos gráficos e saber a aplicabilidade de todas as teorias, de tudo aquilo que você tem de entendimento da análise, naquilo que o mar está te mostrando. Como eu falo sempre para vocês, os gráficos nada mais são que movimentações marítimas. Olha aqui, olha as ondas. São ondas, ó. São ondas. Então você tem que chegar aqui e ver se o mar tá bom para peixe ou não. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu nem vou me estender, nem vou procurar fazer mais operações, porque eu acho que o recado foi dado, aquilo que eu tinha que passar foi dado, que é você saber escolher um bom gráfico. Como ler um gráfico e como escolher o melhor gráfico para operar todos os dias. Isso que eu estou falando aqui para você não é fazer um dia sim, outro dia não. É todo dia. É todo dia. As suas operações, as suas aplicabilidades no gráfico começam antes mesmo de qualquer apertão aí nesse botão verde e vermelho. Começa justamente fazendo essa leitura de forma correta do gráfico. Ler o gráfico de forma correta. Entender se ele é bom ou ruim para operar. É isso que vai fazer a diferença na hora que você colocar a análise para funcionar. Se você escolher um gráfico horrível, um mar horrível para pescar, você pode ser o melhor pescador do mundo. Você vai pegar alguns peixes? Vai. Mas não vai ser aquela pescaria como você esperou que fosse. Você pode ter alguns entreveros aí na pescaria. E o barco pode até virar. Né? Tem muitos alunos aí que manjam, conhecem muito de análise gráfica, mas entram um dia num mar revolto e o barco chega a virar. E eu falo, calma, nada como um dia após o outro, o dia seguinte é um novo dia, e aí as coisas voltam ao normal. Por quê? Simplesmente porque não fez uma leitura do gráfico, não escolheu o melhor gráfico para operar, não viu qual é o melhor gráfico, não viu se o gráfico estava bom ou ruim, não fez todas aquelas análises que eu ensino no treinamento fechado para entender se aquele momento é um bom momento para operar ou não. E aí sim, seguir o seu caminho nos gráficos, tá bom? Vou ficando por aqui para não me estender muito. Te espero ver numa próxima aula, te espero ver num próximo trade. Não deixa de deixar o seu like, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar o sino. Te vejo amanhã numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!